dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer... Olá pessoal, Deus abençoe a todos, tá? De forma rica e poderosa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, essa live aqui eu nem ia fazer, não estava programado, né? Tô aqui dentro do carro aqui, mas a gente vai falar de um tema aqui bem importante. Vou fazer 10 minutinhos aí de live. E o tema é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se alguém passar perto aqui, não dê bola não. Eu estou estacionado aqui e quero trazer esse assunto para você, o senhor, a senhora. Depois, se eu deixar para depois, acaba esquecendo. Mas o tema é blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado que não tem perdão. O pecado que não tem perdão. Para isso, para falar sobre isso, eu quero ir aqui entrar em Mateus, no capítulo 12. Mateus capítulo 12, no versículo 30. Que diz assim, olha só. Olha o que está escrito. Aliás, a partir do versículo 31 eu vou ler. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem nesse mundo e nem no porvir. Então, isso aqui é um tema muito sério, né? Existem muitas pessoas preocupadas, pessoas que dizem assim, pastor, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu perdi a minha salvação? Existem pessoas que têm esse medo. E eu quero já te adiantar, se o senhor, a senhora, tem dentro de si essa preocupação, isso é sinal forte e claro que você não blasfemou. Isso é um sinal forte, claro, que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque como que o Espírito Santo trabalha? O Espírito Santo é ele que convence do pecado. Não existe, deixa eu botar um pouquinho para frente aqui, porque eu estou sem o meu microfone. Não existe, pessoal, nenhum homem, por mais eloquente, por melhor oratória, por mais habilidoso que ele seja com as suas palavras, que ele seja capaz de convencer o outro homem sobre os seus pecados. Isso não é obra do homem, isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence do nosso pecado. Quando a Bíblia fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, isso não é porque Deus não é capaz de perdoar, o Espírito Santo não é capaz de perdoar, não é isso não. É porque a blasfêmia contra o Espírito Santo faz o Espírito Santo se afastar da pessoa, e aí vem o problema, porque uma vez longe do Espírito Santo, não há como essa pessoa se arrepender dos seus pecados. O arrependimento é uma obra do Espírito Santo dentro do ser humano. O arrependimento,
Quando uma pessoa, ela diz assim, eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo dos meus pecados, é porque o Espírito Santo está trabalhando dentro dela. Então, quando uma pessoa, ela blasfema contra o Espírito Santo, ela perde essa sensibilidade. Ela perde. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu coloquei aqui são várias maneiras, mas eu vou trazer algumas coisas que diz assim, olha só, a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso aqui é muito grave, tá? É o pecado de atribuir a obra de Deus ao diabo. Então, quando uma pessoa, por exemplo, Deus está fazendo algo, e ela atribui aquilo que Deus está fazendo ao diabo. Lembra quando Jesus Cristo, ele estava curando, libertando, abençoando o povo, e as pessoas disseram, ele expulsa demônios pelo dedo de Belzebu. Ali eles estavam blasfemando. Porque aquilo dali era uma obra de Deus. E eles estavam associando aquilo que Deus estava fazendo ao diabo. Por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você fica falando mal de um pastor, de alguém que está trabalhando em prol do evangelho, você fica criticando, você fica falando mal, e ali você corre o risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Você corre o risco de blasfemar contra o Espírito Santo, criticando, falando mal. Às vezes está ali o pastor dando a vida para ganhar almas, lutando, se esmerando, e você vai lá e fala, isso aí é o diabo. Isso aí é o diabo. E às vezes o Espírito Santo está usando aquele homem. O Espírito Santo está usando aquele pastor. E você está associando algo que Deus está fazendo ao diabo. Isso é blasfêmia. A pessoa blasfema com a boca, com as palavras. Por isso que Jesus falou, pelas nossas palavras nós seremos julgados e condenados. Então, muito cuidado com o que sai da sua boca. Muito cuidado com o que sai da sua boca. O que acontece quando uma pessoa blasfêmia contra o Espírito Santo? E isso aqui não é uma vez só não, tá, pessoal? A pessoa, ela fica insistindo. Não é que ela falou, fez um comentário uma vez e ela blasfemou o Espírito Santo. Não, não é isso não. É aquela pessoa que fica insistindo, ela fica ali, ela fica falando mal. Ela fala mal de um pastor, ela atribui coisa que Deus está fazendo ao diabo. Ela ofende a pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como a nossa mente entender, mas são três e ao mesmo tempo são um só. É como você. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Você é três também. Mas ao mesmo tempo você é um. Você é corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então o que acontece? Aquela pessoa que vive criticando, falando mal, o Espírito Santo vai se afastando dela. O Espírito Santo vai se afastando dela. O Espírito Santo, ele vai se entristecendo, porque aquela pessoa só critica, só fala mal, ela ofende a pessoa do Espírito Santo. São aquelas pessoas que ficam xingando pastor, esse demônio, esse pastor endemoniado, elas ficam criticando a obra de Deus. O que acontece com essa pessoa? Por que ela perde a salvação? Porque ela perde a capacidade de se arrepender.
ela perde a capacidade de se arrepender. A mente dela se torna uma mente cauterizada. Cauterizada, ou seja, ela é aquela pessoa extremamente fria concernente às coisas de Deus. Então, você pode falar algo muito forte, aquilo não toca mais nela. Aquilo não mexe mais com ela. Ela pode ouvir um louvor maravilhoso, aquilo para ela já não tem valor nenhum. A pessoa, quando ela se afasta do Espírito Santo, ela perde 100%, totalmente, o interesse pelas coisas de Deus. Ela perde 100%. Por isso que você vai ver pessoas que você pode colocar um testemunho, que você pode dar uma palavra, ela pode ver um milagre, pode acontecer o que for, ela está que nem uma pedra de gelo. A oração dela, se é que ela ora, porque quem blasfema com o Espírito Santo nem quer mais orar, nem quer mais ler a Bíblia, nem quer mais jejuar, porque o agir de Deus acabou dentro dela. Acabou. E é por isso que não tem perdão. Porque ela já não mais se arrepende. Aqui diz assim, olha só. A principal consequência da blasfêmia contra o Espírito Santo é a separação eterna de Deus. Aqueles que persistem no pecado, fechando-se à obra do Espírito, enfrentam a grave possibilidade de perder a sua salvação. Então, isso aqui é muito sério, pessoal. Isso aqui é muito sério. Cuidado quando você vê alguém falando concernente às coisas de Deus, sabe? Um pastor pregando. Se você não concorda, fica calado. Cuidado para você não atribuir algo que é de Deus ao diabo. Sabe, para de atacar pessoas que estão servindo a Deus. Cuidado com as suas palavras. Porque às vezes você vai num viés que você não tem que falar. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui diz assim, olha só. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, a Santíssima Trindade, atuando na vida dos crentes como consolador, guia e professor. Ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, se a pessoa perdeu o Espírito Santo, quem vai convencer ela do pecado agora? Ela blasfemou, o Espírito Santo se afastou dela. Quem é que vai convencer ela do pecado, da justiça, do juízo? Quem é que vai conseguir agora alcançar o coração dessa pessoa? Olha a importância do Espírito Santo aqui na terra. Todas as pessoas que vão à igreja, elas foram tocadas e movidas pelo Espírito Santo. Todas. Jesus falou, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Todo milagre que você vê acontecer na igreja, uma pessoa sendo curada, liberta, abençoada, prosperando, se arrependendo dos seus pecados, todo movimento feito, tudo é obra do Espírito Santo. Essa mensagem que eu estou trazendo agora, para te trazer consciência, é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo, porque essa palavra vai abençoar alguém. Se tirar o Espírito Santo da terra, a igreja acabou. Não tem como um pastor, um obreiro, um diácono, um presbítero, não tem como um bispo, não tem como, sabe, alguém que está a serviço de Deus fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. É a mesma coisa que pegar aquela pessoa, colocar no mar, e ela não tem uma bússola, ela não sabe para onde ir, ela fica totalmente sem a direção. Então, o Espírito Santo
ele é muito importante na nossa vida. Muito importante. E é por isso que domingo agora, às 9h da manhã, nós estaremos adorando o Espírito Santo e reconhecendo que nós dependemos dele para tudo. Ele é o nosso guia, ele é quem nos sustenta, nos fortalece, é o nosso professor, é ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a estar conosco. Você que reconhece a importância do Espírito Santo na sua vida. Você que reconhece que sem ele você não é nada. Você que reconhece o Espírito Santo como seu guia, como seu conselheiro, o seu professor, aquele que te fortalece, aquele que abre portas onde nem parede tem, aquele que te faz caminhar sobre o mar. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, se o mar não se abrir, você caminha sobre as águas. É ele quem opera os milagres. Tudo é obra do Espírito Santo. Tudo. Nenhum homem, nenhum pastor, nenhum bispo, presbítero, diácono, apóstolo, ninguém pode levar a glória que deve ser dada a Deus, ao Espírito Santo. Domingo agora é o grande domingo de Pentecoste. Às 9h da manhã, eu convido a todos a estar conosco. Para encerrar aqui a nossa mensagem, eu quero colocar aqui, ler para vocês aqui tanto a aplicação como a conclusão da nossa mensagem. Na aplicação, devemos estar atentos ao agir do Espírito em nossas vidas. O que fazemos e falamos deve refletir um coração sensível e obediente ao Senhor. Não devemos resistir ao Espírito, mas buscar um relacionamento verdadeiro e íntimo com Ele, reconhecendo sua obra em nós e através de nós. Pergunte-se: eu estou ouvindo o Espírito Santo ou eu estou rejeitando a sua influência na minha vida? Será que você não está resistindo ao Espírito Santo? Quando você abre uma live como essa e às vezes Deus toca em você, o Espírito Santo toca no seu coração e você resiste à voz do Espírito Santo, pergunte isso para você mesmo. Eu estou ouvindo o Espírito Santo ou eu estou resistindo? Tem muita gente que o Espírito Santo já chamou ela para fazer a obra, para ganhar almas, para evangelizar, mas ela está resistindo. Vamos ler aqui a conclusão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um tema sério que nos chama à reflexão. Não deixe que o seu coração endureça. Ao contrário, busque a presença do Espírito Santo todos os dias, abrindo-se para o perdão e a redenção. Então, se você se afastou de Deus, é hora de voltar a buscar o perdão, buscar a misericórdia. É hora de você se render a Cristo. Não resista ao Espírito Santo. Abra o seu coração. Abra o seu coração, busque o perdão e se volte, porque o Espírito Santo quer o mais importante, a salvação da sua alma. Tá certo, pessoal? Agora são 12:02. Nós vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Olha que canção bonita. Domingo nós vamos adorar o nosso Deus e vamos cantar canções como essa, adorando ao Espírito Santo. Lembra quando você no domingo pela manhã adorava de todo o coração? Quando você buscava, quando o Espírito Santo era a pessoa mais importante da sua vida? Eu quero mais te conhecer.
A minha alma tem sede de A ti. minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Imagina uma multidão cantando, vem Espírito de Deus. É o que nós queremos domingo agora. Vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Olha que maravilha. Vem, imagine você, meu amigo, uma multidão nesse domingo de Pentecoste, cantando, vem Espírito de Deus, o meu coração é o seu altar. Que Deus te dê força para você estar conosco nesse domingo. Que o Espírito Santo tenha acesso ao seu coração. Vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus, eu estendo aqui as minhas mãos e peço, meu Deus, age em cada vida, em cada coração, com a redenção, com arrependimento. Que essa pessoa possa, meu Senhor, se voltar para o Senhor Jesus, se voltar para o Senhor, reconhecer os seus erros, seus pecados e falhas, e assumindo, meu Deus, o quanto que ela é dependente de Ti. Eu abençoo todos que estão aqui, que vão ouvir depois essa live, sejam abençoados. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Amém? Se você ficou até aqui, digite aí nos comentários, eu amo o Espírito Santo. Escreva nos comentários, eu amo o Espírito Santo. E ele vai te encher, te fortalecer, te proteger, te conduzir, te guiar. E acima de tudo, ele vai te salvar. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Vamos em frente. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Lembrando que hoje, sexta-feira, nós temos reunião de libertação às 3 da tarde e também às 7h30 da noite. Eu não sei se eu tenho aqui a chamada, pessoal, para colocar. Deixa eu achar aqui, peraí. A chamada, eu acho que eu tenho aqui a chamada de Pentecoste que nós estamos usando para domingo agora, tá bom? Deus abençoe, tá, pessoal? Vamos em frente em nome de Jesus. Um forte abraço. América e região. Dia 24 de maio, às 9 horas da manhã, a grande festa de Pentecostes. Pois está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Nesse dia,